Que a garotada adora ficar na internet, conectada aos smartphones, jogando videogames, todo mundo sabe. Tem gente que até usa o celular para fazer com que a criança sossegue e fique tranquila. Mas o quanto isso pode prejudicar essas crianças? Quem fala sobre isso com a gente é a nossa parceira, Maria Carolina Lolli. Tudo bem, Lolli? Tudo bem, Elaine? E aí, me conta. Pode ser uma boa para a mãe ter paz, mas pode ser um problema depois. Pois é uma faca de dois gumes, né, a internet. Então, assim, existem faixas etárias, como a gente já comentou várias vezes aqui no programa. Cada faixa etária tem um desenvolvimento específico, então um grau de desenvolvimento daquela fase. Até os 3 anos de idade é quando a criança está aprimorando as conexões nervosas, então aprimorando a linguagem, os sons, ela consegue identificar melhor os sons. Então, nessa fase, se a gente deixar menos ela nesses aparelhos de internet, melhor para o seu desenvolvimento. Por que isso? Então, é muita luz, a criança fica exposta a muita luz e muitos ruídos diferentes. Aí eles podem perguntar, nossa, mas não seria bom isso? Não, até os 3 anos não é bom. Então, a gente teria crianças com dificuldade de dormir à noite, de crianças que não conseguem falar direito, crianças com atraso no início da sua linguagem propriamente dita ali. Então, até os 3 anos de idade, um pouco perigoso. A partir dos 3 anos de idade, a criança já está numa fase então, ela já tem consciência ali da linguagem, ela já sabe distinguir sons diferentes, então seria uma boa. Né? Só que é claro que existem eventos e eventos, né? Aqueles programas, aqueles desenhos bem coloridos, desenhos que oferecem vários estímulos visuais diferentes, estímulos visuais, auditivos, que fazem com que a criança converse com eles, que fazem perguntas para a criança, também é muito bom. Então, a partir dos 3 anos, esses programas, entre aspas, são excelentes para as crianças. Agora, tem limitação de tempo? Pois é. Os estudos dizem para nós que acima dos 30 minutos ali, a criança muito focada no instrumento, com muita luz e o som um pouco alto demais, pode prejudicar o sono. Né? Então, acima dos 30 minutos, a gente dá um corte ali. A gente mostrou uma reportagem aqui no Comunidade, foi até a Letícia Freitas que fez, mostrando de uma síndrome que já está dando o pessoal uma dor no pescoço, né? Sim. A síndrome do pescoço. E para crianças também é problema, né? Também, não só no pescoço. Tem crianças que elas têm dor nos braços, nas articulações dos braços, justamente por ficar ali com o aparelho segurando. E eles seguram muito à frente dos olhos, que pode também prejudicar ali a visão da criança. E assim, quando é, por exemplo, o videogame, que a garotada fica fascinada, né? Fica naquela competição consigo mesmo. É legal delimitar dias e horários certinhos. Isso, delimitar dias e horários e o principal, o tipo de jogo, porque tem alguns jogos que são muito violentos e esses jogos eles atrapalham por demasia o desenvolvimento cognitivo das crianças. Tem crianças que chegam no consultório, por exemplo, querendo só fazer desenhos, demonstrando violência, eles falam como o personagem do jogo fala, eles emitem ruídos como o personagem do jogo. Então, a gente precisa ter o discernimento ali para evitar esse tipo de programação para as crianças. Tá, e aí nessa situação, às vezes é difícil, a criança faz birra, quer ficar jogando, ou quer ficar com o celular, não quer deixar o tablet de lado. Qual que é a orientação para os pais? Trocar por alguma outra coisa? O que fazer nessa hora? Pois é, isso é um pouco complicado, né? É uma receita de bolo para a gente fazer essa troca, porque esses jogos, esses aparelhos, eles atraem muito a atenção das crianças, né? E para a gente fazer uma troca por um brinquedo pedagógico que não chama tanta atenção, ou então que a criança precisa pensar muito para brincar com aquilo, ela se cansa muito fácil, né? Então, isso vai do costume. Quando a gente fala que a gente precisa dar costumes para a criança, então a gente precisa fazer a rotina da criança. Na rotina inclui um horário para ela brincar, um horário para ela brincar com brinquedos pedagógicos, um horário para ela fazer tarefa, um horário para ter leitura, um horário para ficar com os pais. Então, a rotina é importante, né? Quando a gente quer organizar esse tempo de videogame, o tempo de celular, o tempo de computador. Agora a gente percebe que a garotada parece que já nasce, né, com coisa meio intuitiva, né? Ela já vai com o dedinho, ela já sabe achar. Elaine, não é que nasce, é porque ela está convivendo com pessoas que ficam com o aparelho o tempo todo Então na ela mão. copia. Né? Ela copia, justamente. Então a gente fala, não é que a criança está nascendo já com
Não, é que ela nasce e as pessoas, ao invés de dar atenção para elas, estão dando atenção para a máquina. Então, ela percebe, olha, se estão dando mais atenção para a máquina deve ser mais importante que eu. Também preciso aprender a mexer nisso, não é? Então, é uma troca ali. E desde pequenininho eles vão observando. Vão observando. E eles fazem exatamente como o pai ou a mãe fazem, né? E tem aquela coisa que eles agem mais por copiando, né? Copiando. Então, até os 3 anos de idade, tudo que você faz em casa, a criança copia. Então, às vezes, a mãe tem dificuldade que a criança bate muito. Mas a mãe, em qualquer situação, dá um tapinha na criança. Então, isso a gente precisa controlar, porque a criança até os 3 anos é a fase da imitação. Então, falar alto, ficar só no celular. O comportamento das pessoas adultas influencia muito até os 3 anos. Agora, a gente vê muito assim, a criança não para de chorar, ou a criança está inquieta, tô aqui seu desenho. Tô aqui, sei lá, vai jantar fora, daí tá a família toda jantando e a criança está lá no celular. É muito cômodo, né? E até mesmo prejudica a rotina da criança, porque se ela está no celular, ela não está comendo, por exemplo, não é? Então, a gente precisa tomar esse cuidado aí e incluir outras atividades na rotina da criança, porque tem famílias que a rotina da criança é baseada somente em assistir desenho, ou se está nervosa, se está agitada, a mãe entrega o celular e acabou. Não é? Então, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas para acalmar a criança. Um livro, né? O livro já está tão esquecido ultimamente, não é? Tem crianças hoje que nem pegam um livro na mão ainda, né? Então, a gente precisa entregar outras ferramentas para essas crianças aí serem estimuladas cognitivamente. A gente pode dizer, Loli, que isso vira uma moeda emocional de troca entre a criança e a mãe? Por exemplo, se eu fizer birra, ela me dá o celular, ou a criança ainda não consegue pensar nisso? Ela consegue, porque é aquela coisa. Tudo que é fácil, a criança... O subconsciente dela capta, então, olha, se eu fizer tal coisa, minha mãe vai dar o celular e é legal, porque mesmo tem sendo som, pequenininho. mesmo sendo pequeno. É o que acontece quando a criança ela aprende que se ela fazer um pouco de mãe enquanto recém-nascida, ela vai mamar, ou senão a mãe vai trocar, não é? Então, a manha é a moeda de troca, bem isso que você havia falado. Vira a comunicação ali. E daí ela sabe, toda vez que ela chorar, a mãe vai dar aquilo que ela quer. E a gente precisa ser bem firme. Se você falar, não vai ter isso agora, não vai ter isso agora. Não adianta chorar, não adianta espernear. Então, a gente fala assim, olha, se chorar fez birra, a gente deixa a criança chorar quieto lá, não fica alimentando, sabe? Porque tem mãe que a criança começa a chorar e fica falando, e a criança começa a chorar mais ainda. O ideal, então, é falar uma vez e isso basta. Falou uma vez e basta. E se ela ficar chorando, você deixa ela chorando lá, uma hora cansa e para. Agora, a gente sabe que tem mãe que não aguenta, porque realmente o choro da criança, às vezes, né? Com certeza. É complicado e acaba cedendo. Mas existem choros e choros. Né? Quando a criança está fazendo mãe, a mãe não é saudável. Nem para a criança e nem para a mãe. Né? E toda vez que a mãe ceder... Ela sabe que se ela chorar um pouco mais alto, ela vai ter aquilo que ela quer, né? Agora, numa situação como essa, que a gente está falando num restaurante, por exemplo, se a criança começou a fazer manha e tal, o ideal é dar atenção para ela, quando ela estiver chorando, ou fingir que não está acontecendo nada? Qual que é o ideal nesse caso? Aí depende de criança para criança. Tem crianças que todos esses costumes vêm de casa, sabe, Elaine? Não dá para a gente colocar uma norma nova no momento em que está com os amigos. Então, as normas elas devem ser instituídas no ambiente da família. Então, começa aos poucos em casa. Então, está chorando na mesa? Então, a gente controla ali naquela situação. Conversa um pouco mais com a criança, né? Para daí, sim, quando sair, ter para a criança saber que quando ela está fazendo birra, eu não vou dar o celular para ela, mas eu vou conversar um pouco com ela e ela vai parar, né? Isso tem a ver também quando me veio à mente a criança está no mercado, por exemplo, que alguma coisa a mãe não compra, ela rola no chão. Tem psicólogos que dizem que tem que deixar ela se resolver ali, né? Mas é isso mesmo. Quando a gente fala não, o não da mãe, da família, deve prevalecer a vontade da criança. Porque senão a criança ela vai entender que é ela que manda e vai se transformar em um adolescente problemático no futuro, não é? Isso pode virar até uma forma da criança manipular os pais? Sim. Tem adolescentes que fazem isso com 17 anos, 16 anos e dá certo, então eles continuam fazendo. Na fase adulta, eles vão procurar um emprego, vão trabalhar e eles vão tentar fazer vão ter esse mesmo tipo de atitude com as pessoas do convívio social e não vai funcionar. Vai ser aquela pessoa que não vai ter uma relação boa com as outras pessoas, que não vai ter um emprego fixo. Então, tudo que a gente faz cortando ali as asas da criança, né? E quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor é para o seu desenvolvimento.
Agora, esse não tem que ser um não firme e explicar o porquê, Com certeza. ou simples, não, porque eu não quero. Não, não é porque eu não quero. É não porque isso vai fazer mal para você, porque você não vai conseguir dormir, porque amanhã você tem aula. Então, sempre dá o porquê. E quando for assim, olha, hoje você vai poder brincar com o celular um pouco mais, porque amanhã não tem aula, porque você se comportou e assim por diante. Quer dizer, usar também isso como uma Sim. moeda de troca para a criança. Sempre o sim e o não, a gente precisa explicar por que ela está recebendo. Agora, é saudável a gente, por exemplo, falar assim, se você arrumar o seu quarto, você pode ficar com Então, no celular? aí é um pouco complicado, porque existem as obrigações que todas as crianças elas devem ter desde pequenas. Por exemplo, guardar os brinquedos, arrumar o quarto, né? Então, isso não pode ser moeda de troca, porque senão depois, um dia que você precise que ela faça, né, de verdade isso, ela fala, mas você vai me dar o quê para fazer? Né? Então, o que é obrigação não é moeda de troca. Então, se você fizer a tarefa, eu vou te dar tal coisa. Não, mas a tarefa é uma obrigação. Então, a tarefa a gente não troca com nada. Tem uma coisa muito comum Né? que é se você passar de ano, né? Nossa, esse é complicado. Bem isso, as pessoas fazem muitas trocas com o passar de ano, aí chega no final do ano a criança com muita dificuldade, principalmente aquelas que têm dificuldade de aprendizagem, não conseguem êxito ali e acabam se complicando ainda mais. Agora, com que idade é o ideal para a criança ganhar o seu próprio tablet, o seu próprio celular? Que a gente vê que cada vez mais cedo a garotada vai ganhando celulares. Sim. E às vezes celulares caríssimos, né? Uhum. Existem estudos que falam que a partir dos 9 anos, que é quando a criança ela está numa fase de pensamento concreto, que a gente fala, que é quando ela consegue discernir o que é certo e o que é errado. Mas hoje em dia é complicado você dar um celular para uma criança a partir dos 9 anos, sendo que todo mundo na escola já vai ter um celular e um computador. Não é? Então, esse 9 anos acaba sendo antecipado bem antes. Então, o que a gente fala é para os pais sempre estarem atentos àquilo que a criança está fazendo no computador. Né? Controlar o tipo de site que ela frequenta ali, controlar o tipo de ferramenta que está sendo utilizada, né? Fazer com que a criança, então, escolha programas para ela que estimulem não só o visual, mas também o auditivo e que faça ela responder coisas. Isso seria saudável. Isso vale para o celular também, essa observação. Com certeza. E os pequenininhos que ganham um tablet lá com 2 anos? Pois é, a gente precisa também tomar cuidado com isso, porque existem alguns desenhos que eles não ajudam em nada. Pelo contrário, eles atrapalham o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Aquele desenho famoso da porquinha, por exemplo, aquele desenho ele é um veneno, porque ele se resume em 4 cores, e o personagem faz ruídos. Daí o pai reclama que a criança está fazendo ruídos, e ele não sabe por quê. É, por causa do desenho. Por conta do desenho. Então, assim, principal é ficar sempre de olho, é dar atenção, como a gente sempre fala, né? Isso, então assim, a gente fala que não faça com o seu filho aquilo que você não gostaria. Então, você não quer que ele seja uma criança violenta, então limite os programas violentos. Você não quer que ele emita ruídos, então limite os desenhos que façam ruídos. E o não é sempre importante, né? E o não deve sempre prevalecer. Então, tá joia. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Comunidade fica por aqui. Até a próxima edição, nessa quarta-feira, 6 da tarde. Tchau, tchau.